O título do livro: A Força da Fé, Testemunho, a Superação, uma História. Mas muitas pessoas acham difícil acreditar no que a Bíblia ensina sobre orar ao Pai Eterno. Todos aqueles que creem que Yahushua é o Messias são filhos do Eterno Pai. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos do Pai Eterno quando amamos ao Eterno e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar ao Pai Eterno é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho do Eterno Pai pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Yahushua é o Filho do Pai Eterno. Este é o testemunho. Do Pai nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem o Eterno Pai, não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês, que creem no Filho do Pai, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença do Eterno, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Eu sou um homem que é integrante de um grupo de irmãos que eu fui fazer a missão na cidade da Coreia, que é um dos piores países, que é a Coreia do Norte, que mais persegue os evangélicos. Eles não voltaram mais, eu não mantive o contato com eles e nem notícias. Então eu orei ao Senhor Yahushua, eu pedi revelações sobre o que teria acontecido com os irmãos missionários. Então eu fiquei alguns dias orando por resposta. Até que um dia eu fui arrebatado por Yahushua. Ele veio ao meu encontro parecendo com uma luz resplandecente. O Senhor. Ele levou-me ao céu. Eu pude contemplar os irmãos ali. O Senhor disse: servo, eles foram martirizados por mim, e isso é apenas o início. Na grande tribulação, tudo isso vai ficar pior nos 4 cantos da terra. Os seus corpos estão na terra dormindo. Bem-aventurados são os que morrem em mim. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isto: felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito do Pai. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Apocalipse 14, verso 13. Seus corpos estão dormindo no pó da terra, enquanto os seus espíritos estão aqui comigo. Eu venci o poder da morte sobre os seus corpos e irão ressuscitar com o som da trombeta. Todos que morrem em mim irão ressuscitar e subirão ao meu encontro com o Senhor. Yahushua me mostrou em visão como ficará a lua. Ela ficou da cor de sangue. Esse é o maior sinal de derramamento de sangue de todos os tempos, como nunca se viu. Você alguma vez já orou ao Eterno Pai e achou que sua oração não foi respondida? Se sim, você não é o único. Muitas pessoas já oraram ao Pai Eterno pedindo uma ajuda, mas parece que as coisas continuam ou continuaram igual, então eu vou te responder. O porquê podemos ter a certeza que o Pai, Ele escuta as nossas orações? Por que algumas orações elas não são respondidas? E como você pode orar ao nosso Senhor para que Ele possa nos responder às nossas orações? Então, Yahushua também me mostrou o sol ficando escuro e estava muito negro. A terra ficou em trevas. Não havia luz e somente existia a noite. Os povos ficaram apavorados, porque a noite não passava. Descobri que os carros não foram feitos apenas para transportes. Eles foram criados para poluir o ar. Então, quando eu oro, eu sinto como se o Eterno Pai ele estivesse do meu lado, segurando a minha mão e me guiando quando eu estou perdido sem saber o que fazer, causando doenças respiratórias, problemas nasais e nos olhos, e também câncer de pulmão e dores de cabeça. Quantas pessoas elas morrem, elas lutam contra o câncer. Então, temos que lembrar de orar ao Pai Eterno todos os dias. Eu sinto que Ele está me ouvindo e sentindo a minha dor. Então, isso me dá paz. A oração é um presente maravilhoso do Eterno Pai para os seres humanos.
Toda essa tecnologia automobilística foi projetado no inferno e trazido para a terra através da ciência e o dinheiro dos empresários. Os carros, desde a sua existência, vêm causando mortes e muitos acidentes. No tempo quando os transportes eram ainda mais melhor e não tinha como poluir, não tinha tanta morte, porque os animais que o Eterno Pai criou são perfeitos e não poluem o ar. Eles poderiam pelo menos fabricar um combustível que não polui o ar, mas não querem por se tratar do plano de Satanás, que é matar muitas pessoas e milhões de seres humanos com doenças respiratórias e câncer de pulmão por causa das poluição e fumaças. O sangue absorve esses poluentes que causam todos os tipos de doenças. A água é uma fonte de energia que poderia ser usada como combustível, por ser muito abundante e não render tanto lucro e muito dinheiro como o petróleo, que é escasso. Não querem que os automóveis dependam de água. O Senhor Yahushua me revelou as farsas dos grandes. Neste livro que eu estou escrevendo, vai mais uma história sobre a missão daqueles que faz a vontade do Senhor Yahushua, que foram para outros países. A chuva de bênçãos. Em uma pequena vila no interior da África, havia uma tribo que vivia em meio à seca e à fome. A vida era difícil e a esperança parecia ter desaparecido. Mas um dia, um grupo de missionários chegou à vila, trazendo consigo uma mensagem de amor e esperança. Eles eram enviados por uma igreja distante, com o objetivo de compartilhar a palavra do Pai Eterno com aqueles que nunca a haviam ouvido. Os missionários, liderados por um homem e uma mulher, um casal, Jonas e Sara, foram recebidos com desconfiança e medo pela tribo. No entanto, Jonas e Sara não se deixaram intimidar. Por eles começaram a trabalhar, construindo uma pequena igreja e compartilhando alimentos e medicamentos com a tribo. Eles também começaram a ensinar a palavra do Senhor, falando sobre o amor de Yahushua e a misericórdia do Pai Eterno. A princípio, a tribo foi resistente, mas logo começaram a notar a mudança nos homens daquele casal. Eles eram diferentes dos outros estrangeiros que haviam passado pela vila. Jonas e Sara não estavam lá para explorar ou conquistar, mas para servir e amar. Com o tempo, a tribo começou a se abrir para a mensagem do casal de missionários. Eles começaram a frequentar a igreja e a aprender sobre a Bíblia. Ouviram falar na Bíblia sobre a chuva. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Por isso agora eu, o Senhor seu Pai Eterno, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor Yahushua, Filho do Pai Eterno, serei o seu eterno Pai delas, e um rei como o meu servo será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Salmos 65 e o verso 9. Um dos textos bíblico específico e muito conhecido que fala sobre a chuva como uma bênção e providência do Eterno Pai. A chuva começou a cair sobre a terra seca e as plantações começaram a crescer. A tribo foi transformada, não apenas pela chuva, mas pelo amor e pela compaixão dos missionários. Eles aprenderam que o Pai os amava e que ele havia enviado seu filho, Yahushua, para morrer por eles. Jonas e Sara trabalharam naquela vila por muitos anos
compartilhando a palavra do Pai Eterno e servindo a tribo. Eles enfrentaram muitos desafios e obstáculos, mas nunca perderam a fé em Yahushua. E quando finalmente deixaram a vila, a tribo havia se tornado uma comunidade próspera e cheia de fé. A chuva de bênçãos havia caído sobre eles. E eles nunca mais seriam os mesmos, porque o Senhor Yahushua estava com cada um dele. Será que o nosso Senhor ouve mesmo as nossas orações? O que eu preciso fazer para que o Eterno Pai, Ele venha ouvir a minha oração? Como a oração pode nos ajudar? É justo, ó Eterno Pai, que o povo te louve no Monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Eu sei que você já se perguntou se o Pai Eterno ouve você. Eu então digo sim, você não é o único. Muitas pessoas já oraram ao Pai Eterno sobre o seu problema, mas os problemas continuaram. Será que isso quer dizer que o nosso Senhor Yahushua, Ele ignora as nossas orações? Deixa eu te dizer algo, eu sei que nenhuma oração é deixada para trás porque a Bíblia garante que o Pai ouve. Ele ouvir a nossos corações, quando oramos a Ele do jeito certo, Ele vai nos ouvir. Salmo 65, o versículo 1 e o verso 2. A ti, ó Pai Eterno, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Meu Pai Eterno e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza, e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor, Yahushua, Filho do Pai Eterno, é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Pai, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Yahushua, o ungido do Eterno Pai, é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor Yahushua é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Yahushua, Filho do Pai, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu amor. Do teu reino é eterno Pai, e tu és Rei para sempre. O Senhor Yahushua, Filho do Pai, sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Yahushua, Filho do Eterno Pai, é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor Yahushua é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor Yahushua protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor Yahushua, que todos os seres vivos louvem o Santo Espírito do Eterno Pai para sempre. Salmo 145, o versículo 17 ao verso 19. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Então podemos ter a certeza de que o Senhor Yahushua, Filho do Pai, ele ouve as orações de seus servos. Com muito amor, porque ele garante: trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão.
Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor Yahushua, estou falando. O Senhor, o Pai Eterno, diz ainda: quando os 70 anos passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor Yahushua, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O Senhor Yahushua quer que você venha e ore a Ele, porque o nosso Pai eterno, Ele quer que nós iremos a Ele. Pense juntamente comigo o porquê que um pai fica feliz quando o filho pede a ajuda para ele, não é mesmo? É verdade que muitas vezes o eterno Pai já sabe o que o filho precisa. Mas quando o Pai eterno ele ouve seus filhos pedindo a ajuda dele, o nosso Senhor Yahushua sente que o filho confia nele e depois nós depende dele. Do mesmo jeito, quando oramos ao Eterno Pai, nós demonstramos que confiamos totalmente no nosso Senhor e Salvador Yahushua, e que queremos não ser somente amigo dele, mas filho do Eterno Pai. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Então o Senhor Yahushua falou novamente: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor Yahushua e não para pessoas. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor Yahushua e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que o Pai dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que o Eterno Pai lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como o cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra do Pai como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando ao Eterno Pai e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito do Eterno. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo do Eterno Pai. E orem também por mim, a fim de que o Pai me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor, Yahushua, Filho do Eterno Pai, Ele vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o Pai Eterno ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos.
O Senhor Yahushua detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor Yahushua detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem com o Senhor Yahushua e com o Pai Eterno. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel! Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo do Eterno Pai? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo do Pai Eterno. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O espírito que o Pai pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que o Eterno Pai mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem que o Pai é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam ao Eterno Pai e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Mateus capítulo 26 e o verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Efésios capítulo 6 e o verso 18. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Provérbios capítulo 15 e o verso 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Tiago capítulo 4 e o verso 8. Chegai-vos ao Eterno Pai, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. A Bíblia nos incentiva a orar continuamente e em todas as ocasiões. Eu sei que fica muito claro que o nosso Senhor e Salvador, Yahushua, ele quer que você e as pessoas orem a ele. Vejamos o que podemos aprender através do versículo em Romanos capítulo 12, versículo 10 ao verso 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente ao Pai como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer ao Pai Eterno. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que o Eterno Pai os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade do seu Filho, Yahushua isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade do Pai para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que o Eterno Pai lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Yahushua. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons, de acordo com a graça que o Pai nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Yahushua, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros,
Então, animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Yahushua e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor Yahushua com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que o Eterno Pai abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja vingado pelo Pai Eterno. Quem dê o castigo? Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. O Senhor Yahushua é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor Yahushua renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó meu Senhor Eterno Pai, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor Yahushua, morarei todos os dias da minha vida. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio, de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor Yahushua e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando eles chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra do Pai Eterno nas sinagogas, e eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra do Pai Eterno. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor Yahushua? Agora escute, o Senhor Yahushua vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo.
No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos, e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Yahushua. Então Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem ao Eterno Pai, escutem. O Senhor do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, o Pai Eterno lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, o Pai Eterno pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Yahushua, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Salmos 116, versículo 1 ao verso 9. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Pai Eterno tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu amo ao Eterno Pai, o Senhor Yahushua, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor Yahushua, pedindo: Ó Senhor Yahushua, Filho do Eterno Pai, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor Yahushua é bondoso e fiel. O nosso Pai tem compaixão de nós. O Senhor Yahushua protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando no Pai e no Senhor, pois Ele tem sido bom para mim, que me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer ao Pai, o Senhor Yahushua, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Yahushua, Filho do Pai Eterno, sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo, como te servia a minha mãe. Tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo, eu te darei o que prometi. Aleluia!